Olá, gente. Vamos falar de fé. É importante que daqui por diante façamos da fé uma ferramenta para carregar com a gente o tempo todo, algo indispensável tanto quanto respirar. Quando a pessoa não concebe essa ferramenta em sua vida, há desesperos, suicídio, a loucura. Para todo tipo de erro que cometemos, há um tipo de consequência. São infinitos ou finitos as diferentes formas de agir. São inúmeras as coisas que podem acontecer com a gente decorrente dos nossos atos. A mídia, quando fala de fé, está mais relacionada à crença religiosa como segmento. Fé religiosa, fé é outra coisa. É um infinito movimento espiritual que provocamos dentro de nós. Passamos a ponte do vazio para algo que nos preenche. Esse preenchimento é pura proteção e poder em ação. Portanto, o desespero e o caos em nossa vida, provocado por fatores externos, nos leva para o abismo, para escolhas prejudiciais. Quando falta o discernimento, a fé segura nossas fraquezas. O saber é importante para o entendimento da fé. Tem pessoas que vivem a fé sem o dom do conhecimento. A fé é geralmente só para nós, quando temos esperança. E a fé pura, sem esperança, você encara esse tipo de fé? Fé sem esperança? E o que mais nos aproxima de Deus? Pois uma fé sem espera, sem o desejo da vitória, a fé que não te preocupa, se você perde tudo, é uma fé mais verdadeira. A fé pura é a perda dos medos, impreterivelmente. Daí é quando descobrimos qual nível da fé você está. O quanto sua fé é digna, legítima, sem a vontade da recompensa. A minha fé hoje é sem esperança. Aceito do Criador, seja qual for o meu fim, pois hoje, na minha idade, estou entregue. Já fiz a entrega. Que seja feita a vossa vontade. É somente a fé que está me segurando. Por quê? Porque esta é a fé da confiança total ao Pai. Eu estou falando dessa fé que não se compara a esta que espera vitórias e riquezas. Não renego o mérito desse tipo de fé. Mas que nível de fé você está? Você só não pode perder a fé quando as riquezas e vitórias te abandonam. A definição e visão da fé em todas as religiões é a mesma diante de tantas definições desencontradas. Sem dúvida, sem a fé tudo fica mais difícil. A fé é uma prece contínua. Fé é fio que nos liga às forças universais, a mesma força que criou tudo que existe, principalmente a vida. A fé de Deus. Complexo, não? A fé dele está no dilema de criar o homem que desobedeceu e mesmo assim ele criou. Sabendo que haveria traição, ele sabe tudo sobre qualquer futuro. Interessante, não? Falar sobre a fé de Deus. Então ele nos criou porque ele tem fé em nós. E seu mistério está sempre esperando um novo espírito se converter, buscar luz e sair das trevas, mesmo que leve milhões de anos. Não existe viver sem fé, viver sem fé. Sem a fé, o poder maligno toma conta da sua vida. Não foi assim onde chegou a humanidade, no estado deplorável da insensatez, onde as inúmeras armadilhas estão preparadas. Sem a fé, as pessoas se auto-hipnotizam e isso é puro domínio das forças negativas invisíveis. A fé te dá uma identidade perante a espiritualidade, pois todos os pedidos feitos a Deus tem que haver a fé. Essa fé será avaliada através do merecimento. Daí podemos dizer que essa fé é a chave que abre portas. Só podemos pedir, orar, interceder, atuar espiritualmente, mudar o meio que vivemos com fé e sabedoria. Viver na fé é um ato de sabedoria.
E como será a fé dos anjos? Deixa eu pensar. Para que o ministério de Deus precisaria de fé? Para quê? Se eles têm contato direto com o Criador, que estágio da fé seria esse nível Deus? Os desses níveis são personificação da fé. Quando você pede uma graça ao teu santo padroeiro e você alcança esta graça pelo poder da fé, você está pedindo ao ser que é a personificação da fé, com poderes de operar milagres em sua vida. Imaginem os anjos que estão num patamar bem acima dos santos, os arcanjos bem mais acima dos anjos, os serafins acima dos arcanjos. E tem mais, até Deus. Existe um ministério poderoso. A fé é uma percepção da existência capaz de anular o sentido de vingança. Quando a fé tem aquela aceitação provocada pelos prejuízos que a vida nos oferece, a fé segura nossas revoltas, arrogância, vingança, confusão mental, atitudes obscuras. É sinônimo de desequilíbrio. No desequilíbrio falta tudo. Todo tipo de sanidade e fé dá ao ser humano, no mínimo, boa conduta. A coerência é como o princípio do poder das realizações, somente realizações nobres, ligados a graças como proteção, alcance de tudo, tudo na nobreza do Espírito de Deus, longe dos credos egoístas. Hein? Porque a fé é uma das qualidades divinas, usada também com o propósito de escudo impenetrável contra forças do mal. Sem fé não se pode realizar um exorcismo, por exemplo. Muita gente com fé, mas não a tem. E a fé tem que permear pelos campos mais difíceis de suportar, mas o nível de cada um vem da própria busca. Eu fico sentido quando vejo e ouço a pessoa demonstrando só em dizer que tem fé, só nisso, só tem como eu dizer que fé é mais do que acham que é, porque o processo de cada um vai de acordo com o poder interior que você quis alcançar. Esse estágio, eu já garanti um estágio. Tem situações que são desesperadoras e o que acontece se você não tiver fé? Fé não combina com vaidade ou egos. Nenhum deles, quando você está livre dessas características, a fé age em você com integridade. Depois de um certo período, nesse exercício, você passa a ter livramento. Em tudo que você se dedica como espírito puro, haverá recompensas e maiores cobranças da espiritualidade, pois começou um treinamento. E está sendo monitorado, por isso as cobranças, um caminho de fé te levou para outro nível. É normal quando as pessoas não conseguirem te alcançar. Vou arriscar aqui, sem pesquisa, o maior embaixador da fé é Jesus. Não haveria esse paradigma da fé antes da vinda do Cristo. Não me importa se eu estiver errado. Porque todo o Ocidente deve a Cristo no nosso caminho, pela crença da fé em suportar todas as dificuldades. E eu sei o que é isso. O ser humano não suporta o sofrimento. Gente, muita luz e até a próxima.